Caminho do Olá, sou o Coração. Padre Leomar, o diretor nacional do Apostolado da Oração do Movimento Eucarístico Jovem. Continuamos com o nosso programa Caminho do Coração. Semana passada nós conversamos sobre a consagração ao Sagrado Coração de Jesus. E hoje nós queremos conversar sobre o crescimento do Apostolado da Oração. Como é que isso aconteceu? O crescimento da devoção, ao Sagrado Coração de Jesus no mundo e também nós podemos falar esse link, essa ligação entre o apostolado e a devoção ao coração de Jesus. Isso que começou com Santa Margarida de Maria se expandiu de tal modo no mundo inteiro. Quem foram os maiores propagadores da devoção? Qual a importância também no Brasil do Padre Tadei na expansão do apostolado da oração? Podemos considerá-lo um grande missionário? Então vamos conversar um pouquinho sobre esse crescimento do apostolado da oração. Todos nós sabemos que o apostolado da oração nasceu em 1844, portanto há 176 anos atrás, nasce de um desejo de jovens de oferecer a vida, ou melhor, um desejo de jovens de serem missionários, de ir para o lugar da missão. E não podendo isso, são convidados a oferecer diariamente a vida pela missão. E esse, digamos assim, impulso missionário que está na origem do apostolado da oração, logo depois foi, de alguma forma, atrelado à devoção ao coração de Jesus. O Papa, que aprova o apostolado, também pede que o apostolado cuide da devoção ao coração de Jesus, uma vez que tanto a devoção ao coração de Jesus quanto o apostolado da oração, naquele momento, estava sob os cuidados da Companhia de Jesus, dos jesuítas. Então, Santa Margarida, nós sabemos, uma santinha da Ordem da Visitação, nós celebramos no ano passado os 100 anos da sua canonização, era uma monja de clausura, de mosteiro, portanto ela não podia sair para fazer essa divulgação da devoção ao coração de Jesus. São Cláudio Colombier é o grande, que foi o confessor de Santa Margarida, foi o orientador espiritual de Santa Margarida, foi aquele que se encarregou no primeiro momento para divulgar essa devoção e que a igreja então pede que a Companhia de Jesus, depois da morte muito nova, São Cláudio morreu com 41 anos de idade, a Companhia então assume a responsabilidade de divulgar a devoção ao coração de Jesus. Nós podemos dizer que além de São Cláudio, que é muito próximo de Santa Margarida, no decorrer da história, eu destacaria dois nomes que nós conhecemos, que também foram grandes apóstolos do coração de Jesus. O padre João Deon, fundador dos deonianos, e o santo Papa João Paulo II. Foram grandes divulgadores da devoção ao coração de Jesus. Nós sabemos que alguns santos entraram no apostolado da oração. Eu recordo de Santa Teresinha, que nós sabemos entrou no apostolado com 12 anos de idade, depois foi para o Carmelo com 15 anos, mas Teresinha bebeu do apostolado nascente esse impulso missionário, daí a igreja colocá-la junto com São Francisco Xavier, como padroeiro das missões. Esses dois polos realmente da missão, a contemplação e a ação, mas um não vive sem a outra. Não é só contemplar, porque Teresinha assumia as funções, trabalhava também no Carmelo dela, em Lisieux. São Francisco Xavier não era um homem 100% atirado na missão. Parava, rezava, como um bom jesuíta, fazia as suas orações diárias, o seu exame de consciência todos os dias. Então veja, isso nos mostra esse modo como a dinâmica da fé vai cuidando de nós e nós vamos cuidando então dessa vida missionária. Pergunta também se o Padre Tadei, que fundou o apostolado, nós estamos celebrando este ano é um ano centenário, Sesc centenário, melhor dizendo, são 150 anos da fundação do apostolado da oração aqui no Brasil. Itu. E nós consideramos a fundação de Itu como a fundação nacional, apesar de ter tido duas fundações anteriores, que não dependeu do Padre Tadei, em Recife e em Maceió, mas é considerada então a fundação nacional, a de Itu, com o Padre Tadei, que nós estamos celebrando então 150 anos. O Padre Tadei foi um missionário jesuíta que veio para o Brasil, se instalou no Colégio São Luís, em Itu,
E na Igreja do Bom Jesus, que estava sob o cuidado dos jesuítas, ele então constrói um santuário ao Sagrado Coração de Jesus, funda o apostolado da oração no mês de outubro, há 150 anos atrás. Então, em outubro desse ano, nós vamos celebrar solenemente essa data. E claro que se pode considerar o Padre Tadei um grande divulgador, um grande missionário do apostolado da oração e da devoção ao coração de Jesus. Quando morre o Padre Tadei, as pessoas de Itu já o aclamam, o Padre Santo, né? Já o aclamam como um Padre Santo. Nós estamos nesse processo para abrir, né? Pedir a causa da beatificação do Padre Tadei, mas sabemos que de fato viveu os anos que viveu nessa missão aqui no Brasil, fundando tantos grupos do apostolado da oração pelo Brasil afora, fundando a nossa revista Mensageiro do Coração de Jesus, que eu já falei para vocês em algum outro programa, né? Essa revista nasce na esteira das revistas, a primeira nascida na França, a segunda na Itália, depois Portugal, chega também no Brasil. 1896 foi fundada a revista em Itu e vem sendo publicada, então, todos os meses a gente tem a publicação da revista, como um bem do apostolado da oração que nós devemos cuidar com muito carinho. Aquilo que a gente ama, a gente cuida, não é verdade? Então a revista é um bem precioso que a gente deve cuidar, colocar perto do coração e dizer: que maravilha, tenho a minha revista Mensageiro, posso divulgar cada vez mais, posso também fazer com que outras pessoas conheçam e assinem a revista Mensageiro. Então o Padre Tadei fundou também essa revista, fundou os bilhetes mensais, então foi um grande missionário, um homem atento, né? Um homem de horizonte amplo e que levou, inclusive, um dos bispos, o cardeal da época do Rio de Janeiro, a dizer que toda a renovação espiritual da Igreja Católica no Brasil se deveu ao apostolado da oração. Então é uma maravilha a gente perceber que, depois de quase 150 anos da fundação do apostolado no Brasil, do apostolado da oração no Brasil, nós continuamos nesse processo de recriação, como Rede Mundial de Oração do Papa, nós continuamos nesse processo de reconhecimento da nossa missão na vida da igreja, agora não mais como uma associação, mas como um serviço eclesial, a oração a serviço da missão. E cada vez mais o apostolado crescendo. São grupos que se fundam nas paróquias, grupos que têm mais gente a cada ano, então a gente fica muito feliz de saber que essa obra missionária, nascida há tanto tempo, né, 176 anos na França, 150 anos do Brasil, ela continua gerando, ela continua dando os frutos para o reino que o Senhor pede de nós. Que o coração de Jesus continue nos abençoando, nos fortalecendo nessa dinâmica de oferecimento da nossa vida todos os dias. Oração ao Sagrado Coração de Jesus. Depósito infinito de Ó coração de Jesus, meu Salvador, que depois de ter derramado o vosso sangue na cruz até a última gota, imolai-vos todos os dias na missa. Eis-me diante de vós, desejando ardentemente corresponder aos apelos de vossa imensa caridade. Prometo empregar todos os esforços a fim de que o vosso reino seja ampliado nas comunidades, nas famílias e nos corações de todos. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.